Fala torcedor alviverde, tudo bem com você? Vamos a mais notícias sobre o Verdão. Bora pra vinheta. Wesley, do Palmeiras, é julgado pelo STJD e se livra de suspensão por expulsão contra o Bahia. Atacante pegou um jogo de gancho já cumprido e segue à disposição de Abel Ferreira. Aos 37 minutos do segundo tempo, cartão vermelho direto de Wesley do Palmeiras contra o Bahia. O atacante Wesley, do Palmeiras, foi julgado pelo STJD nesta terça-feira por conta da expulsão na partida contra o Bahia. Ele foi punido com um jogo de suspensão, já foi cumprido. Dessa maneira, o jogador segue à disposição do técnico Abel Ferreira para a partida desta quarta contra o Atlético GO pela 31ª rodada do Brasileirão. Por conta da expulsão no duelo com o Bahia, Wesley foi enquadrado no artigo que cita praticar jogada violenta. Ele poderia pegar até 6 jogos de suspensão. Wesley tem sido pouco utilizado no time titular por Abel nos últimos compromissos do Palmeiras. Nesta temporada ele atuou em 46 partidas e marcou 4 gols. Palmeiras terá desfalques dos selecionáveis para os 2 próximos jogos. O duelo entre Palmeiras e Atlético GO, nesta quarta-feira, 10 às 20h30 de Brasília, marcará o retorno de 100% do público ao Allianz Parque desde a retomada das torcidas às praças esportivas no estado de São Paulo. Com uma sequência de 5 vitórias no Brasileirão, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com 2 atletas para o próximo compromisso, Piquerez e Gustavo Gomes. Os jogadores foram convocados por suas seleções para a disputa dos 2 próximos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Diante disso, é certo que os selecionáveis irão perder, no mínimo, os 2 próximos jogos do Campeonato Brasileiro contra o Dragão e, também, Fluminense, no dia 14 de novembro, no Rio de Janeiro. O zagueiro paraguaio, que recebeu o 3º cartão amarelo na vitória por 2-0 sobre o Santos, neste domingo, 07, na Vila Belmiro, já seria desfalque certo para a próxima partida. O lateral, por outro lado, fica fora apenas pela convocação. O Paraguai, que ainda busca garantir vaga no torneio mundial, entrará em campo nos dias 11 e 16 de novembro, diante de Chile e Colômbia, respectivamente. O Uruguai, que também não tem sua classificação assegurada, jogará em 12 e 16 de novembro, contra a Argentina e Bolívia. Existe a possibilidade de Piquerez e Gustavo Gomes atuarem no clássico contra o São Paulo, um dia após o término da data FIFA, em 17 de novembro, no Allianz Parque. Com os atletas teoricamente à disposição, haveria a necessidade de uma logística específica para que os defensores retornem ao Brasil a tempo e em condições físicas adequadas para jogar em um Choque Rei. Este será o último compromisso de seleções antes da final da Libertadores, que acontece no dia 27 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai. Após esse período, os jogos das eliminatórias sul-americanas só voltam a acontecer em janeiro de 2022. Boa fase e volta do público fazem o Palmeiras chegar a 40 mil sócios avante. Desde que garantiu a vaga na final da Libertadores, o Palmeiras vê o seu programa de sócio avante crescer e se recuperar da queda sofrida durante a pandemia. Antes da classificação diante do Atlético MG, a contagem era de 33.012 membros e até o momento do fechamento desta publicação, o site oficial do clube registra 40.089 sócios torcedores. Por meio de um recado de Abel Ferreira, o perfil do Verdão no Twitter anunciou a marca batida. Olá, família Palmeiras, chegamos aos 40 mil sócios avante. Eu sou mais um e todos somos um. Avante palestra, disse o treinador português. Considerado um grande sucesso em anos anteriores, o programa de sócio torcedor do Verdão registrou uma queda de mais de 50% da receita em 2020, por conta do impacto econômico da pandemia de Covid-19 e pelo fato dos jogos serem realizados sem a presença de público. De 46 milhões de reais arrecadados em 2019, apenas 22,5 milhões de reais entraram nos cofres no ano seguinte. O crescimento de sócios avante foi uma das principais medidas da gestão de Paulo Nobre, que assumiu a presidência do Palmeiras em 2013, com o clube na Série B. O programa viveu seu auge em 2015, quando o Palmeiras chegou a registrar mais de 100 mil sócios torcedores. A média daquela
pela temporada ficou em 81,9 mil. Com leve queda nos anos seguintes, os números se mantinham em torno de 70 mil, mas o fraco desempenho esportivo em 2019 derrubou a quantidade para 63 mil. Em 2020, após a queda na pandemia, a média foi de 37,7 mil. Confira a média anual de sócios adimplentes no Avante. 2013, 21,3 mil. 2014, 35,6 mil. 2015, 81,9 mil. 2016, 76,3 mil. 2017, 73,6 mil. 2018, 71,8 mil. 2019, 63,9 mil. 2020, 37,7 mil. Rei dos clássicos, Rafael Veiga fez gols em todos os rivais em 2021. O meia Rafael Veiga vive grande fase no Palmeiras e foi fundamental na vitória diante do Santos por 2-0, em plena Vila Belmiro, no último domingo, 07. O jogador, que marcou o segundo gol do triunfo palmeirense, balançou a rede contra todos os rivais do Verdão em 2021. Contra o Corinthians, o atleta marcou em 2 oportunidades no ano. Ainda pela temporada passada, na goleada por 4-0 no Brasileirão, o jogador fez 2 gols. Posteriormente, no empate por 1-1 no primeiro turno da temporada atual, logo aos 3 minutos, o camisa 23 deixou sua marca. No choque rei, o tento de Veiga foi na vitória por 3-0, em duelo válido pela Libertadores. Na ocasião, foi ele quem abriu o placar para a equipe de Abel Ferreira, atual finalista da competição. Palmeiras bate 100 gols na temporada com show de Rafael Veiga neste domingo, 07. O meia fechou a trinca com a atuação de gala contra o Santos. No confronto, fez um gol e deu uma assistência. No total, Veiga soma 16 tentos e 5 assistências na temporada. Paulistão sorteia grupos para 2022. Veja as chaves de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos conhecem os grupos do Paulistão 2022. Campeonato Paulista 2022 começa já em janeiro do ano que vem e tem final marcada para o dia 3 de abril. A FPF, Federação Paulista de Futebol, sorteou nesta terça-feira os 4 grupos do Campeonato Paulista de 2022. A competição começará ainda em janeiro do ano que vem e tem seu final marcado para o dia 3 de abril. No sorteio, quem se deu mal foi o São Paulo, que caiu em grupo complicado com os perigosos Novo Horizontino e Ferroviária. Já o Corinthians terá vida mais fácil, pois caiu em uma chave teoricamente mais tranquila com Água Santa e Inter de Limeira. Vale lembrar que o torneio terá que ser realizado de modo express, já que o calendário da temporada 2022 no Brasil será ainda mais apertado, já que a Copa do Mundo do Catar será realizada entre novembro e dezembro do ano que vem. O estadual manterá o mesmo formato dos anos anteriores, com as equipes enfrentando apenas os rivais dos outros grupos da primeira fase, que terá um total de 12 rodadas. Classificam-se os 2 melhores de cada chave, e se enfrentam nas quartas de final, em jogo único. A semifinal também será em partida única, enquanto apenas a final terá duelos de ida e volta. O São Paulo é o atual campeão paulista, tendo vencido o rival Palmeiras na decisão da edição 2021. Veja como ficaram os grupos do Paulistão 2022. Grupo A, Corinthians, Água Santa, Guarani, Inter de Limeira. Grupo B, São Paulo, São Bernardo, Novo Horizontino, Ferroviária. Grupo C, Palmeiras, Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano, Mirassol. Grupo D, Santos, Santo André, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sopedo e Santos. E um dos possíveis reforços do Palmeiras em 2022 tem o 29º maior salário da MLS e Jefferson Soteldo e Santos é um dos possíveis reforços para o Palmeiras em 2022, segundo informações do blogueiro do ESPN.com.br Carlos Sartori. Mas quanto custa por mês o venezuelano de 24 anos, que tem contrato com o Toronto FC, do Canadá, até o fim de 2024? Assim como acontece com os jogadores da NBA ou NFL, a Major League Soccer, Liga Norte-Americana de Futebol, divulga os valores dos salários de seus atletas. Soteldo, que deixou o Santos em abril de 2021, tem o 29º maior vencimento da competição, $1,965 milhão, o valor equivalente a
10,8 milhões de reais é por temporada e inclui também luvas. O salário base de Soteldo é de 1,5 milhão de dólares. Isso significa que, mensalmente, Soteldo recebe pouco menos de 900 mil reais. Possíveis bônus por metas atingidas não entram nesse valor. O salário de Soteldo supera, por exemplo, o de Brenner e São Paulo, que tem garantido por ano com Cincinnati FC 1,760 milhão de dólares, 9,66 milhões de reais. Jogador mais bem pago da MLS é o mexicano Carlos Vela, dos Los Angeles FC, com 6,3 milhões de dólares, mais de 34,5 milhões de reais, fecha parênteses / temporada.